Amigos da CBN, foi um grande jogo movimentado esse Flamengo e Botafogo, 2-2, encerrou assim o clássico nesta tarde aqui em Juiz de Fora. Álvaro Oliveira Filho, acabou ficando bem traduzido nesse placar? Ele fidelizou realmente o que aconteceu em campo hoje aqui para as duas equipes? Acho que sim, Evaldo. Foi, como você disse, foi um clássico animado, mas animado muito mais pelos erros do que pelos acertos das duas equipes, né? O Flamengo começou um pouquinho melhor, jogando mais no campo de ataque, sofreu o gol num vacilo da sua defesa, depois de um escanteio cobrado pelo Salgueiro. O Juan afastou, a bola voltou para o Salgueiro, Paulo Vitor saiu muito mal e a bola chegou limpa para o Joel Carli dentro da pequena área, desmarcado. Ele só empurrou a bola para o fundo do gol. E aí o Botafogo fez 1-0. Mas o Flamengo assimilou o golpe, foi para cima. O Jefferson evitou 2 vezes o gol de empate na cobrança de falta do Alan Patrick e depois, num presente que o Renan Fonseca deu para o Guerreiro, o Flamengo já poderia ter virado o jogo naquelas 2 jogadas, ainda mas não conseguiu, ainda no primeiro tempo. E aí foi conseguir fazer o gol de empate quando o Ederson achou o Rodinei ali pelo lado da área, o Rodinei faz um cruzamento para a área, o Lindoso afastou de cabeça, e aí a bola sobrou para o Alan Patrick. E o Alan Patrick acertou um chute belíssimo, né, no ângulo do Jefferson, que não conseguiu fazer a defesa. O primeiro tempo terminou assim nesse 1-1. Pois é, mas quando o Flamengo faz o gol de empate, quem está melhor no jogo? O Flamengo já estava melhor no jogo. O Flamengo já tinha obrigado o Jefferson a fazer 2 grandes defesas, evitando esse gol. E aí o Flamengo continuou melhor no jogo até o fim do primeiro tempo. No intervalo, o Muricy tirou o Ederson, colocou o Emerson. A impressão que dava é que ele partiria para cima para buscar o gol da virada. O Botafogo já tinha feito uma substituição, que o Ayrton saiu machucado logo no início do jogo. O Ricardo Gomes botou o Fernandes e voltou para o segundo tempo com esse mesmo time. E quem voltou com uma postura diferente foi o Botafogo, né? O Botafogo voltou marcando lá no campo do Flamengo. Abafando. Não dá para você fazer esse tipo de marcação por muito tempo. Isso desgasta muito mais o jogador. Mas o pouco tempo que o Botafogo fez essa marcação acabou surtindo efeito, né? Porque aos 10 minutos o GG saiu da esquerda para o meio, ele adiantou muito a bola, que chegou para o Wallace. Só que o Wallace, na hora de dar o chutão para frente, ele errou a bola e acertou o Ribamar dentro da área, né? Pênalti, claro, o árbitro marcou o pênalti, o Lindoso foi para a cobrança, o Paulo Vitor defendeu a primeira cobrança, só que no rebote o Luiz Ricardo rolou a bola para o Lindoso e ele na pequena área empurrou para o fundo do gol, o Botafogo de novo ficou na frente. Pois é, e aí 2-1, Botafogo jogando bem naquele momento. Como é que aonde o Flamengo foi encontrar forças para chegar ao gol de empate, Álvaro? Parecia difícil, a torcida começou a pressionar, a gente não via muito entusiasmo no time do Flamengo. O Wallace muito vaiado por essa falha no gol, Paulo Vitor olhado com desconfiança, o Guerreiro errando tudo que ele tentava no jogo. Só que aí, num lance, o Emerson conseguiu acelerar a jogada, passou para o Arão, abriu na direita para o Gabriel levantou a bola na área e aí mais uma vez os zagueiros do Botafogo contribuíram, né? O Carli ficou olhando para o Renan Fonseca olhando para o Carli, o Cirino entrou no meio dos dois, cabeceou e fez o gol de empate do Flamengo, que o Cirino já tinha perdido um gol antes, né? Você lembra naquele lance que o Alan Patrick fez um lindo lançamento para ele tocou na saída do Jefferson, quando a bola ia entrando, o Diogo chegou e chutou, evitando que seria o gol de empate, já antes desse gol marcado por ele. Então, olha só, de um lado a gente tem o Juan e o Wallace, e do outro lado o Renan Fonseca e o Joel Carli, e hoje não dá para salvar nenhuma dupla de zagueiros. Não dá. Mas, apesar da atuação ruim dos 4 zagueiros, apesar da atuação insegura do Paulo Vitor, acho que ninguém jogou tão mal quanto o Guerreiro. Os 4 zagueiros, o Paulo Vitor ainda pegou um pênalti, o Carli ainda marcou um gol, o Juan, o Renan Fonseca e o Wallace ainda acertaram algumas jogadas, erraram muito mais do que acertaram, mas ainda acertaram algumas jogadas. O Guerreiro não acertou nada, desperdiçou uma chance incrível no primeiro tempo, no presente que ele ganhou do Renan Fonseca. No segundo foi tentar um passe, tinha 2 jogadores do lado esquerdo, o Alan Patrick e o Jorge, ele mandou a bola na linha de fundo, muito longe dos dois. Então o Guerreiro precisa fazer um trabalho de recondicionamento para recuperar aquele futebol que ele já jogou. Para a gente fechar, Álvaro, você no próximo jogo do Flamengo colocaria o Guerreiro no banco, como o Muricy fez com o Emerson Sheik e fez com o Cirino? Colocaria, mesmo que fosse para poupá-lo, né, porque ele tem jogado muito mal.
essa semana foi uma semana muito desgastante para ele. Ele fez 3 jogos, sendo que um jogo fora do Brasil, né? 2 jogos com intervalo de menos de 24 horas. Então talvez, para o bem dele, para o bem do time, porque hoje ele está atrapalhando mais do que ajudando, talvez seja o momento do Guerreiro ficar um pouquinho de fora para aprimorar a parte física. Agora, para encerrar mesmo, o Ayrton saiu com 6 minutos. Não deu tempo nem de tomar um cartão. Não, mas peraí, o Botafogo se ressente dele no meio campo, Álvaro? Sente a Acho que ausência? hoje não. Eu acho que o Ayrton até melhorou bastante, né, nessa temporada. Mas o Fernandes entrou e não ficou muito abaixo. Acho que o Ayrton não faria nada diferente do que o Fernando fez em campo. Legal. Próximo jogo do Botafogo, próximo jogo do Flamengo, a sequência do Campeonato Carioca. Semana que vem tem Copa do Brasil, tudo aqui pela CBN. Até a próxima.